Tá vendo esse cara aqui? Ele é o Lorde Demônio que nasceu para conquistar toda a humanidade. Mas ele ainda não sabe disso. Afinal, antes dele se tornar um Lorde Demônio, ele era apenas um cara comum no Japão, que recebeu aquela bela visitinha do caminhão do Isekai e renasceu em outro mundo como um demônio. Em sua vida passada, esse cara era bulinado bastante por todos ali. E em sua nova vida, também sofria bastante bullying. Ele nasceu como um demônio em um mundo governado completamente pelos humanos. Mas em meio a todos ali, ele conheceu uma bela jovem que lhe estendeu a mão, que também era da raça demônio. Ela então ensinou ele a usar magia e ele foi ficando cada vez mais poderoso, assim montando todo o seu exército para poder liderar então a rebelião contra os humanos e assim libertar toda a raça dos humanos para todo sempre. Bora acompanhar a história desse cara overpower, nível Black Master opressor. É nóis, bora pro vídeo. Além do mais, eu quero agradecer vocês pelos 23 mil inscritos. O canal está crescendo cada vez mais rápido e vocês são os únicos responsáveis pelo crescimento tão rápido do canal. Tamo junto. E você que ainda não se inscreveu, você acha que esse vídeo vale o seu inscrito? A história já se inicia com um cara sentado em seu trono, com a pose de Lorde, e logo uma senhorita o chama de Lord Noct, dizendo que todo o exército dele foi completamente reunido. Agora, a guerra contra os humanos se inicia. Ele então se levanta, enquanto todos se curvam, dizendo que ele é o Lorde Demoníaco. Ele então sai de lá e todos se enfileiram, enquanto ele está dizendo que vai seguir para a batalha. Naquela fila de pessoas tem Zera, Luna, Azélia, Elga, Isabelle e Rihanna. Eles vão enfrentar cerca de 10 mil humanos, que estão todos reunidos para destruí-los. Aquela ali é Lilith. Ele então observa seu exército demoníaco e vê que tem 500 homens prontos para iniciar a guerra. 10 mil contra 500 mil? Não tem como esse povo perder, não. Ele então observa todo o seu exército, pensando que foi bastante complicado e demorou bastante tempo para reunir todos. Ele se lembra da sua vida antiga, que era um garoto que sofria bastante bullying no Japão. Mas de repente, ele recebeu uma visitinha do caminhão do Isekai. Ele pensou que tinha sido salvo, mas ele renasceu. Infelizmente, quando ele nasceu naquele mundo, ele também sofreu bastante bullying. Afinal, ele nasceu como um demônio também. Mas teve uma pessoa que foi bastante generosa com ele. E aquela é Lilith. Além de ajudá-lo, ela foi uma professorinha bastante interessante, que conseguiu evoluir bastante seus poderes. E foi assim que ele conseguiu chegar ao topo de toda a raça demônio. E se tornou o Lorde Demoníaco Noct Rex Nebresis. Carai, que nome zica. Finalmente. Lilith já sente que o Lorde está pensando em alguma coisa, mas ele não diz. Ele então inicia seu discurso para toda a raça demoníaca que está ali reunida, que colocou todo mundo ali sobre seus olhos e reuniu a todos em meio a bastante problemas. E continua seu discurso no jutsu, motivando todos ali para a próxima batalha. Eles estão determinados a mandar a raça humana de base e conquistar a liberdade dos demônios. A luta então se inicia e a raça humana tá perdendo feio para os demônios. E ele só diz que agora é hora de mostrar toda a força da raça dele. E manda todo mundo destruir todos os humanos que existem ali. Os humanos são bem fortes, mas a raça demoníaca não poupa esforços. Eles conseguem matar os humanos usando magias, espadas, luta corpo a corpo. Enquanto no território dos humanos, um dos cavaleiros ali diz: o exército do Lorde Noct começou a se mexer. Enquanto ali vemos que tem uma pessoa realizando algumas magias, mas ainda não está totalmente pronta. E faltam apenas 3 segundos. 3, 2, 1. Aquela magia está pronta. Aquela é uma espécie de anti-magia. Ela foi completamente ativada. O Lorde ali observa toda aquela magia estranha azul e não entende o que está acontecendo. Mas o movimento do exército dele acabou de parar e até ele foi atingido por essa magia. Aquela magia é estranhamente forte e a magia deles está sendo completamente drenada. Sendo assim, a guerra está tomando um rumo completamente diferente. Enquanto os humanos dizem que o exército do Lord Noct parou de se mexer e agora estão bastante confiantes. Eles agora não têm magia. Com sua magia completamente selada, eles vão conseguir dominar aquela luta. Então, agora começa a segunda fase do plano de derrotar o Lord Noct. Agora entra em ação a equipe de selamento. Eles então se preparam para o teleporte e se reúnem todos ali. E todos são teleportados de uma só vez para o local da batalha. Um dos perturbados ali então grita para todos os demônios se prepararem, enquanto o Lorde compreendeu totalmente o plano. O plano dos humanos é basicamente selar toda a magia que eles têm e fazer um ataque surpresa depois. É uma tática bem interessante, mas
mesmo que eles conseguissem selar toda a magia do exército do Lorde, eles não conseguiram selar a magia do Lorde. Afinal, o nível de supressão daquela anti-magia é extremamente baixo comparado à magia do Lorde. E o Lorde ainda tem sua magia. Ele então começa a ativar sua magia, enquanto alguém diz para ele esperar, e vê uma espada, aparentemente uma espada sagrada, e manda todo mundo recuar. Mas um dos humanos ali só diz que é tarde demais. Agora, todos aqueles demônios ali vão ser selados para sempre. Então aquela magia começa a se ativar acima de suas cabeças, enquanto aparentemente o Lord Noct está perdendo o controle da situação, junto com seus subordinados. Ele então manda todo mundo sair dali, enquanto a magia está começando a brilhar mais e mais no céu. Primeiro, são selados todos os 6 mais fortes do exército do Lorde. Agora só faltando ele. Ele então pensa que, para drenar o poder de um exército de 500 mil e também selar os mais fortes comandantes, existem humanos bem mais fortes do que ele pensou ali. Precisaria de itens épicos bastante raros para fazer esse feito. Ele então observa Lilith, que está começando a ser selada, e pede desculpa para ela que ele subestimou os humanos, mas ela só diz que não tem nenhum arrependimento, enquanto é completamente selada. Em suas últimas palavras, ela diz que amou passar todo esse tempo com o Lord Noct, enquanto algumas lágrimas saem dos seus olhos. Ela só diz que estava feliz, enquanto aquela perda pro Lorde foi extremamente ruim. Ele grita o nome dela de Lilith, enquanto está bastante grilado agora, chorando com muita raiva. Ele começa também a ser selado, dizendo que é tudo culpa dele. Ele deveria ser mais precavido, mas sua confiança fez sua ruína. Depois que todos foram selados, um dos humanos ali manda todos os humanos matarem todos os demônios que estão ali, imediatamente. É para todo mundo morrer, e chama todos aqueles demônios de seres inferiores. Então, um pouco depois da derrota do exército do Lorde Demoníaco Noct, a humanidade ficou 3.000 anos bem próspera e livre de guerras. Mas eles mal imaginavam que aquela magia de selamento estava quebrando aos poucos, e o Lord Noct aparentemente conseguiu ser liberto. Ele conseguiu ter seu selamento quebrado. Ele se pergunta onde está todo mundo. Cadê Lilith? Lilith era a comandante do primeiro corpo, Sucubus, Lilith Sucubus. E também tinha a comandante do segundo corpo, Zera, a Elfa Negra. A Zélia Dragão já disse que está bastante feliz, afinal ele também está seguro. Os 4 ali conseguiram sair também. E olha só, todos os 4 juntos. Ele acha que isso deve ser obra do destino. Ele então manda elas ficarem ali, enquanto ele vai explorar toda a área por ali. Mas as meninas não estão muito felizes, afinal ele quer ir sozinho. Isso deve ser um trabalho delas, né? Enquanto ele é o Lorde, deve permanecer ali. Lilith não fica muito feliz, afinal o seu Lorde vai ir sozinho, enquanto ele diz que isso é uma ordem. E se elas não acatarem as ordens dele, ele vai ter que puni-las. Então é melhor ficar pianinha. Elas então concordam e ele vai. Ele observa que tem vários cristais mágicos ali. Aparentemente, todos os selos foram completamente quebrados por causa dos cristais. Deve ser algum tipo de reação de mana. Ele então vê, parece que está numa caverna no pico de uma montanha. Ele vê vários humanos que estão bastante armados e aparentemente com roupas bastante estranhas. O mundo mudou bastante e deve ter se passado vários anos selado. Ele então continua observando e pensa contra o que esses humanos estão lutando, e vê que bem ali tem um olho, um monstro. Ele nunca tinha visto uma criatura desse tipo. Se ele é o senhor dos demônios, não conhece a criatura, então provavelmente ele não tem controle dela. Será o que aconteceu com esse mundo enquanto ele estava selado, hein? Ele observa as armas que os humanos estão usando e aparentemente é uma carabina, mas ela não tem nenhum item embutido, ou será que tem? Se tiver, deve ser um item bastante valioso. Quem será que é aqueles caras que estão lutando contra aqueles monstros? Ele percebe que suas armaduras são bastante estranhas e não devem ser soldados, mas enquanto um dos humanos diz que tem cerca de 5 bestas ali e foram mortas por eles, e decidem entrar mais um pouco para dentro. E agora? Ele deve se esconder ou esperar? Ele então decide se transformar e criar roupas iguais a que eles estão usando, e logo inicia sua transformação. Um dos humanos vê ele e ele só diz que ficou perdido e pede para acompanhar o grupo ali, enquanto um dos humanos não desconfia de nada e deixa ele acompanhar eles. Ele só pede para ele mostrar a licença dele como caçador e ele mostra um crachazinho, mas ninguém entende por que aquele cara tá usando uma máscara. Ele então observa que aquele lugar é uma espécie de dungeon e aquele olho que ele viu é chamado de besta dimensional, e aquele povo ali é uma espécie de caçador, exterminador ou algo do tipo. Ele continua dizendo
dizendo que perdeu sua licença enquanto corria, coitadinho, né? E a máscara é pra esconder alguns ferimentos que ele teve no passado. Ele só diz que caiu de uma ponte, em um rio e bateu numa pedra. Oh, bicho mentiroso. Bom, o cara já começou a dar uma desconfiadinha, enquanto ele começa a suar frio. Enquanto um já permanece desconfiado, o outro não desconfia de nada. Afinal, eles estão precisando de gente para poder manusear um escudo, não é não? Então, eles decidem entrar lá dentro. Aqueles humanos observam 3 semi-humanas lá dentro, mas elas já o reconhecem, né? Como o Rei Demônio, enquanto eles veem que elas parecem bastante com escravas, com aquelas roupas, e são bastante dóceis também. Ele observa que aquelas garotas estão usando alguns itens de anti-magia e não conseguem fazer nada. Ele pergunta a elas por que elas não simplesmente não fogem. Talvez se elas pudessem usar um pouco de magia, seria bastante fácil. Mas ela nem sabe o conceito e o que é a palavra magia. Todos os semi-humanos ali aparentemente esqueceram o que é magia. Isso significa que eles não podem fazer nada para proteger sua segurança. Mas um dos perturbados ali já começa a estranhar um novato, dizendo que ele tá querendo as garotas só pra ele, pra brincar mais tarde, né? Sem vergonha. Mas ele vai primeiro, e depois que ele usar algum dos seus brinquedos, ele vai dar um pra ele. Isso se ainda estiverem em ponto de ser usados. Ele não fala nada, enquanto as garotas começam a ficar com bastante medo. Ele ainda chegou junto com aqueles humanos desprezíveis, então é natural que elas sintam medo dele também. Mas um dos perturbados ali manda todo mundo vazar dali, afinal tem uma besta dimensional naquele local. E lá aparecem vários olhos bastante estranhos, e aqueles olhos são um pouco mais diferentes dos que eles estão enfrentando antes. Aqueles são de nível prata. Enquanto os humanos fogem, eles dizem que é melhor colocar uma isca na frente, vai dar bastante tempo para eles fugirem. Então um dos caras ali pega uma das semi-humanas e joga na frente, e aquele é o trabalho das escravas. Agora aquela garota tá em maus lençóis, mas enquanto ela acha que vai de base, quando a besta chega bem próximo dela, ela só fecha os olhos e prepara para morrer. Mas então ela percebe que está intacta e vê que um dos humanos segurou o golpe daquela besta com apenas a mão, enquanto o nosso protinha não entende o que está acontecendo com esse mundo de agora. Além desses bichos, os humanos estão completamente diferentes, e eles não passam de meros insetos que só pensam em si próprio. Desde o passado nada mudou, mas aquele bicho é extremamente fraco comparado a ele, e ele nem precisa usar magia. Ele então traz sua espada e corta aquele bicho bem facilmente no meio, enquanto as 3 garotas ali observam aquele cara extremamente forte. Os outros bichos, vendo que o primeiro foi cortado, começam a fugir, enquanto ele deixa o monstro fugir. Uma das semi-humanas não entende por que aquele cara ajudou ela, enquanto lá na frente, um dos humanos está em maus lençóis. Um dos monstros conseguiu alcançar ele. Aparentemente, aquele perturbadinho vai de base, enquanto ele grita pedindo ajuda. E lá ao fundo, nosso protinho tá dizendo que ele salvou elas porque ele é o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, que governa todos os demônios, o Rei Demônio Noctus. E se ela quer recuperar todo o orgulho da raça e viver livre, é melhor ela seguir ele. O pau vai cair a folha, filho, que o cara tá solto. Ele então retorna para dentro daquela caverna junto com as 3 semi-humanas e conta toda a história para Lilith. E depois dali, eles saíram daquela caverna demônio. Então a Zélia encontraram um lugar bastante peculiar e bom para eles. Aquele é o Castelo do Rei Demônio. Mesmo que se passaram vários anos, aquele lugar ainda existe. Esse é o lugar que todos os 7 generais e bastante seguidores do Rei Demônio viviam muitos anos atrás. Aquele lugar agora está em ruínas e vai levar bastante tempo para ser reconstruído. Aparentemente se passaram vários anos depois que eles foram selados. E infelizmente todos os demônios e semi-humanos ainda são bastante oprimidos pela raça humana. Mas Lilith Jogo fala que vai declarar o retorno do Senhor Demônio para todos e vão declarar guerra novamente aos humanos. Eu acho que ainda não tá na hora, mas a outra só diz que vai começar tudo de novo, e ela já tá começando a ficar com preguiça novamente. Mas a outra já solta um sorrisinho dizendo que não precisa declarar nada pra ninguém, é só chegar e mandar os humanos de base, e solta um leve sorrisinho maligno. Mas aquele Lord Noctu está determinado a não cometer os mesmos erros que ele cometeu no passado.
Então, dessa vez, ele vai se prevenir bastante. Aparentemente ali perto, existe uma cidade humana, e ele decide ir até lá, junto com Lilith. O nome daquela cidade é Hrothgar. É uma cidade um pouco pequena, que também tem uma guilda de caçadores. Observando um cristal sentado em sua poltrona, tem um gerente daquela filial de guildas, Fargus. Ele observa o seu cristal que acabou de comprar, saboreando um bom vinho. Aparentemente, aquela joia era a joia de seu sonho, né? Enquanto diz que toda a bebida dele acabou, e pede pro serviçal trazer mais, imediatamente, e bate a garrafa na mesa. Mas aquela mesa não é uma mesa comum, ela está em cima de uma escrava, e ele diz que se ela sacudir a mesa, o pau vai cair a folha, é para permanecer imóvel. Mas ela, aparentemente, está bastante cansada, e cai dali, e ele joga todo o vinho na cabeça dela, dizendo que ela é um inútil e precisa de um pouco mais de punição. Ele então pega no cabelo dela, enquanto ela diz que não, mas alguém já aparece dizendo que ele tem bom gosto, e ele se pergunta quem é, e o cara só se apresenta dizendo que ele vai ser o próximo líder daquela filial de guilda a partir de agora. E a partir de hoje, ele será nada mais nada menos do que um escravo. Mas o cara só acha que ele tá doido. Enquanto solta a mulher, ele manda todo mundo tirar aquele cara dali. Mas Lilith só diz que é inútil gritar por ajuda, e mostra todo mundo ali que já foi de base. Ela usou sua habilidade de domínio da alma e controle mental. Agora lascou, e ele começou a entender toda a situação que ele tá metido. Então Noctis se apresenta como os nobres da raça das trevas demônio, e ele pega na cabeça daquele perturbado e diz que ele vai pagar por todo o sofrimento que ele fez os seus seguidores passarem. Ele então desfere um olhar de penitência no estilo Cavaleiro Fantasma naquele perturbado, e ele começa a perceber todo o horror que ele fez todos os escravos passarem, e começa a gritar muito. Mas Lilith já diz para ele ficar de boa, não precisa dele usar suas habilidades, enquanto ele diz que tem que usar sim. Ele tá bastante enferrujado, ficou bastante tempo sem usar nada, e foi bastante coincidência eles estarem no local que tem uma recompensa tão grande ali. Um dos cristais foi responsável por poder selar o todo poderoso Rei Noctis. Imagina só, eles acabaram de chegar e já conseguiram um, e para liberar todo o seu exército que continuou selado, eles precisam de conseguir todos os cristais. Ele então decide deixar o controle daquela guilda para Lilith, enquanto os habitantes da cidade não podem perceber a presença deles. Mas, enquanto isso, ela deve ficar responsável por coletar todas as informações necessárias para poderem conseguir continuar com o plano. Ela então concorda com o Lorde e pergunta o que ele vai fazer a partir de agora. Ele então tira sua máscara e diz que agora que completaram o primeiro objetivo de conseguir o primeiro cristal mágico e também assumiu o controle total de uma das filiais das guildas dos caçadores, ele vai jogar o jogo dos caçadores para aprender mais um pouco desse mundo e conseguir ver de qual que é. Um pouco mais distante, fora daquela cidadezinha de Hrothgar, tem um portal, aparentemente protegido por vários humanos. E lá está ele, o nosso mais novo caçador, agradecendo por todos ali estarem protegendo a entrada daquele portal. Mas todo mundo acha que aquele cara parece um novato. Os humanos ali continuam dizendo que aquele portal é muito fraco, só serve para treinamento de novatos mesmo. Então, ninguém impede ele de entrar lá dentro. Aparentemente, aqueles portais são semelhantes a dungeons. Lá dentro, tem várias bestas dimensionais, iguais àquelas que vimos anteriormente. Mas além dessas bestas, tem um número incrivelmente superior de cristais mágicos. E no tempo dele, não existiram esses tais locais de portal mágicos. Ele então decide observar um pouco mais. Afinal, eles têm que conseguir várias informações e conseguir vários cristais mágicos. E depois, ele vai conseguir encontrar todos os outros generais que ainda estão selados, um por um, peça por peça, e conseguir todas as peças do seu xadrez de guerra novamente. E aí sim o pau vai cair a folha contra os humanos. Então, de lá de dentro do portal, saem umas pessoas carregando uma maca com uma pessoa aparentemente selada em cima dela, dormindo. Enquanto lá dentro daquela dungeon, o nosso Protinha já tá mandando de base vários monstros ali. Mas ele tá bastante chateado, porque só tá aparecendo monstros bem fracos. E também não tem nenhum cristal ali. Mas também se acabou de entrar num portal bem ruim, ele então coletou bastante informações sobre com aquela filial de guilda que ele acabou conquistando. Aparentemente aqueles portais de dungeon são classificados de acordo com os monstros que estão dentro deles. E além disso, os ranks de caçadores que existem ali de humanos são classificados de
acordo com suas habilidades. E os portais que eles podem entrar também são definidos com alguns critérios. Ele conseguiu fazer alguns certificados de caçadores com a própria assinatura daquele gerente de guilda. Mas mesmo assim, se ele tivesse colocado um rank acima, todo mundo ia desconfiar, porque ninguém conhece ele ali. Então, ele decidiu ser colocado no rank F. Mas, se ele tivesse ido para um rank um pouco mais alto, ele teria acesso a alguns portais um pouco diferentes. Ele então decide só ficar upando de nível ali, porque não tem muita coisa para fazer. Com base nas informações que foram coletadas, os portais começaram a surgir há poucos séculos atrás. E se ninguém entrasse dentro deles, eles começavam a aumentar seu tamanho, expandindo cada vez mais. Mas a humanidade logo detectou que dentro desses portais tinha também vários cristais mágicos, e apenas um dele poderia ser usado para fornecer energia para uma cidade inteira. E eles começaram a ser utilizados como fonte de energia no mundo, trazendo tecnologia para aquele mundo feudal. E quem era encarregado de coletar esses cristais eram chamados de caçadores. Naqueles portais, então se transformaram numa espécie de mineração de cristais e caça aos monstros. E toda a sociedade ali humana existente foi moldada de acordo com esses portais. Ele então conseguiu bastante cristal e decide sair dali agora. Mas antes que ele pudesse sair dali, ele percebe que tem algumas pessoas ali, uma espécie de reunião. Ele então se esconde e tenta observar o que aqueles caras estão fazendo. Aparentemente, aquelas pessoas encapuzadas estão com uma mulher amarrada em um altar, enquanto um dos perturbados começa a orar, dizendo que a besta sagrada tem que aparecer ali e agora, e é para ela vir e devorar tudo, e cobrir esse mundo com todas as trevas. E logo uma porta se abre, e de lá de dentro sai um bichão. Aparentemente aquele monstro pega aquele perturbado e começa a se infundir no corpo dele, e dando energia mágica para aquele cara. E agora ele vira uma espécie de octopus, ficando um pouco mais poderoso. E todos os perturbados mascarados de capuz começam a rezar e agradecer, porque agora nasceu um novo mestre de portal. Eles então mandam aquele novo mestre devorar aquele sacrifício para poder ele crescer mais e ficar um pouco mais forte, enquanto a menina ali começa a acordar e vê que tem tentáculos passando a mão nela. Ela grita que não quer ser devorada e começa a chorar. Mas enquanto ela grita, aparece logo quem? O nobre Lord Noctus, mandando de base todos aqueles cristais ali com sua espada. As pessoas veem e confundem ele com um caçador e gritam quem é aquele cara que ousa interromper toda a cerimônia sagrada de um Lorde de Portal ali, hein? Mas o nosso protinha só diz que aquela era uma cerimônia bem maléfica e pergunta o que aqueles caras estão fazendo. E sem falar que provavelmente são eles que estão fazendo aparecer todos esses portais, certeza. Um cara só concorda e diz que eles vão mudar esse mundo para sempre. Mas o Protinha não acredita nessa conversa fiada. Quem vai governar aquele mundo é apenas ele e nada mais. Ninguém vai mexer mais com a situação daquele mundo, a não ser ele. Eles certamente fizeram alguma parada bem estranha, mas enquanto ele termina de falar, aquele Lorde de Portal lança todos os seus tentáculos no corpo do Protinha, perfurando várias vezes consecutivas o corpo dele. E ele cai no chão, enquanto o outro ali diz que não sabe quem é ele. Mas ele não tem medo algum daquele cara e não representa nenhuma ameaça. Afinal, é um caçador bastante fraco e talvez ele possa servir também como sacrifício. Ele percebe que os humanos evoluíram bastante e o nível de dificuldade também aumentou um pouco. Ele estava determinado a não usar magia, mas não vai ter outro jeito. Ele começa então agora a ativar toda a sua magia e nos momentos seguintes ele já está lá intacto, transformado em sua forma original. Quem diz que é a hora do pau cair a folha. Aqueles cotistas vão ser todos mandados de base, enquanto eles não entendem o que está acontecendo. Aquele cara estava quase morto até agorinha. Os encapuzados ali pedem ajuda do grande mestre do portal. Então ele lança todos os seus tentáculos novamente contra o Lord Noctu. Mas Noctu defende utilizando magia de fogo agora. Todos aqueles tentáculos começam a pegar fogo, enquanto o Lord diz que aquele vai ser um castigo bastante útil para aquele perturbado receber. Ele vai morrer queimado vivo. Aquela é a magia de 6º grau, Deus Supremo da chama de fogo. E todo o local ali começa a ser queimado. E aquele perturbadinho começa a ser queimado vivo, enquanto grita muito. E depois que ele é finalizado, alguns encapuzados daquela seita cultista começam a fugir. Mas, aparentemente, a fuga deles não vai ser bem executada. E começam a pegar fogo também. Ele então solta as correntes daquela mulher que estava prestes a ser executada, salvando ela. Enquanto dá um sorrisinho
Ele diz que tem algumas coisas pra perguntar pra ela. Então, antes dele deixar ela aí, ele precisa perguntar algumas coisinhas pra ela. Mas ela tava bastante apavorada até agorinha e desmaia. E agora sim, ele vai usar essa menina como fonte de informação pra saber mais sobre os segredos desse culto de portal e sobre o que é esses mestres de portais. Vocês estão ligados que um Lorde Demônio tem várias habilidades, mas dentre elas tem também alguns talentos, e dentre esses talentos tem a habilidade de ressonância. Então, esse poder de ressonância tem o poder de usar qualquer habilidade de qualquer demônio que esteja sob seu controle, e os comandantes de alto escalão dele são bastante úteis, e ele pode usar a habilidade de todos ali. E essa batalha que ele teve dessa vez, ele vai querer liberar todos os comandantes demoníacos que ele tem ali bem rápido. Aí sim ele vai ter todo o seu poder completamente de volta. Mas tem uma coisa que ele precisa fazer antes: arrumar o castelo do rei. Afinal, tá tudo em ruína ali. Toda vez que ele resgata algum tipo de humano ou algo do tipo e quer extrair algumas informações, não dá certo. Afinal, ou eles desmaiam ou morrem de medo dele e não conseguem nem falar. Mas dessa vez ele conseguiu salvar a vida dela, então talvez ela consiga falar alguma coisa, mas ela permanece imóvel. Então a perturbadinha ali, comandante, só diz que se ela é uma humana ingrata, deve mandar ela de base. Mas a outra já se anima, né? Ao menos uma palavrinha sai da sua boca. Não. E a comandante Arachne diz que seria um desperdício bastante notável. Essa é a comandante do quinto corpo, Rihanna Arachne. Ele achou essa menina quando ela estava selada dentro daquele cristal que estava na sala do chefe de guilda. Aparentemente ela já está bem recuperada, intacta, mas Rihanna logo diz que se ele quiser mandar essa mulher de base, ela já está de prontidão. Ele só diz para ela ficar de boa, que talvez da próxima vez ela possa usar todas as suas habilidades. Mas de repente ele recebe uma ligação mental de Zera. Aquele é um feitiço mental de Lia, um fio Néfira. É como se fosse um celular, dá para detectar o que alguém está falando de longa distância. Ela então conseguiu achar a localização do novo cristal, mas antes que eles possam ir para lá, ele pede para Azélia ir com ela. Ele decide mandar aquelas meninas irem como caçadores, e é pra Zélia esconder sua cauda e chifre, e não deixar ninguém notá-la. Assim ninguém vai ficar prestando atenção neles. Mas quem tá junto com eles é aquela humana. Ele só diz que ela também faz parte da guilda dele. Ele colocou um dispositivo no pescoço dela. Aquela é uma espécie de ferramenta mágica, e se ela tentar fugir e contar pros outros humanos, aquilo vai explodir imediatamente, e ela vai ser mandada de base. Então, se ela falar alguma coisa, já sabe, né, fia? Porque ele não tem tempo de ficar vigiando ninguém. Então, aquela ferramenta vai vigiá-la por ele. Mas a outra só consola ela, que se os manos ouvirem o chefia, não vai acontecer nada com ele, porque o chefinho é muito bondoso. Mas ela já dá um suspiro de alívio. Enquanto eles continuam caminhando pela cidade, que aparentemente parece com a cidade dos anos 80, 90 ou algo do tipo, e eles veem que aquele é o lugar onde está o dono do cristal. Aquela cidade é rodeada por vários campos de entretenimento, vários coliseus e estádios ali. E também tem até uma arena de Garzabelle. O dono do cristal dessa vez é um cara chamado Cid, também é um caçador. E olha só, dessa vez é um cara bastante famoso e aparentemente, provavelmente deve ser forte, né? Então, elas devem encontrar esse cara bem fácil dentro da arena, enquanto elas vão continuar procurando pelos outros cristais. A arena agora está lotada, enquanto eles observam quem será esse caçador Cid, mas a humana só diz que ele é um caçador de classe SSS. A classe, além de S, tem SSS, mas o Cid tá fora de questão, ele vai além da classe S. E nos momentos seguintes vemos o Cid dizendo que o show vai começar. Então as pessoas ali soltam várias bestas em direção a ele, e ele vai ter que derrotar um total de 100 bestas. Ele então parte em direção a elas usando um revólver espada. Caramba, que revólver louco. E começa a massacrar todas as bestas ali de forma extremamente rápida. Enquanto a perturbadinha já acha que aquele cara é bastante interessante para ser humano, né não? Até nosso protinha fica impressionado com ele. Os organizadores daquela arena perguntam se tem alguém corajoso o suficiente para desafiar aquele cara. E se conseguirem vencer ele, ele vai conceder um desejo. E o protinha já ficou bastante animado e decide ir lá desafiar aquele cara. Cid então pergunta o nome daquele perturbado e ele só diz que é Ior, mas o Cid começa a debochar. Com aquelas roupas, ele provavelmente é um caçador novato e não sabe toda a diferença de poder que tem entre ele e um novato. Ele vai mostrar a sua humildade poupando ele. Ele não sabe com quem está se metendo, enquanto o protinha diz que nunca pensou nisso, mas ele pode se ensinar ele, né não? O Cid então começa a apontar o seu revólver espada pro protinha, enquanto diz que ele é um grande caçador de classe SSS.
Faz muito tempo que ninguém desafiava aquele Cid para um duelo, mas o Cid agora vai mostrar toda a sua força. Aquele é um lugar que as pessoas só fazem fila para pedir autógrafo para ele, e ele é o primeiro de muitos ali e continua rindo do Protinha. E ele vai pegar leve. Ele então pega aquela arma e joga pro Protinha, dizendo que ele vai de mão limpa, enquanto o Protinha pode usar aquela arma. E aquele vai ser um presente bem interessante pro Protinha. O Protinha então pega aquela arma e agradece, enquanto o Cid está bastante convencido. Apesar de tudo, ninguém ali pode derrotar esse cara. O coordenador da arena logo diz para eles começarem a luta, e os dois partem para cima. As duas espadas se chocam, e ele percebe que aquele Cid é bastante forte, enquanto o Cid diz que agora ele percebeu a enrascada que ele tá metido. A espada dele é especial e usa cristais mágicos de alta pureza, enquanto a espada do nosso Protinha aparentemente é normal. Mas agora é tarde demais para ele entender toda a diferença de poder que ele tá metido, e dá um golpe no Protinha, arremessando ele para longe, batendo as costas contra a parede. A espada dele foi quebrada, enquanto aquela humana está bastante preocupada com o Protinha, mas a outra ali só tá rindo e não tá nem um pouco preocupada com o Protinha, dizendo que aquele mestre tá apenas brincando com aquele garoto. Mas o Cid já tá todo confiante, dizendo que talvez o golpe deles foi forte demais para o novato. Mas o Protinha já tá lá, tranquilo, dizendo que aquele golpe foi bastante fraco, e aparentemente o seu revólver já tá recuperado. Ele tinha certeza que tinha quebrado aquela espada. Então o Protinha parte para cima e desfere um outro golpe em Cid. A espada de Cid, apesar de ser bastante forte e imbuída com pedras mágicas, começa a se rachar, e ele começa a ficar bastante preocupado, enquanto o Protinha parte para cima novamente. Agora ele só joga sua espada no chão e desiste de lutar, afinal aquele cara também é bem forte, e ele decide convidar o Protinha para sua mansão e fazer um banquete, e também pergunta qual é o desejo do nosso Protinha. Mas os organizadores da arena já dizem que Cid é bastante nobre e decidiu dar a vitória para apenas um novato, enquanto o Protinha diz que aquele cara tá tratando ele como se fosse uma criança que iria pedir autógrafos, mas ele decide então aceitar, afinal tudo o que ele quer é entrar dentro da casa de Cid, enquanto Cid parece estar bastante grilado. Um pouco depois, eles já estão lá na entrada da mansão de Cid. Aquele é um lugar bastante agradável. Um mordomo então cumprimenta eles e os levam até o salão e pede para eles esperarem ali que vai chamar Cid. Aquele é um salão de banquete, e logo Cid cumprimentam eles de cima e diz que agora é um adeus, e diz que todo mundo que é inútil para ele deve morrer, e ativam a armadilha, abrindo um buraco ali. Mas vocês acham mesmo que o Protinha vai deixar todo mundo cair ali? Ele então consegue pegar aquela humana ali, dizendo para ela calar a boca, enquanto ela observa aquele local. Parece que aquele local é o verdadeiro salão de banquete. E olha só, quem é a comida ali são eles. Tem vários monstros ali dentro. Aquele buraco que todos caíram se fecha então rapidamente, e o perturbadinho já sai da sacada, dizendo que todo o incômodo foi rapidamente resolvido. Com tamanha felicidade estampada no rosto, ele recebe o prefeito. Eles então se reúnem em uma sala e o prefeito pergunta cadê o caçador chamado Yor, mas Cid logo diz que aquele caçador deve estar na barriga de uma besta dimensional agora, e os dois começam a rir que o destino daquele caçador foi bem trágico, né não? Pois é, trágico, né? Os dois caem na gargalhada, mas de repente a porta explode e o prefeito pergunta quem está ali. Aparentemente acabou-se as risadas e lá estão eles, um Protinha e sua turma. O prefeito se levanta enquanto Cid fica sem acreditar como aqueles caras conseguiram chegar até ali. Afinal, tinha muitas bestas dimensionais lá dentro daquele buraco, mas o Protinha já achou todas aquelas criaturas dentro daquele buraco bem amigáveis e só mandou de beijo todas ali, que de forma extremamente fácil. Ele então pede aquela humana para contar toda a história que ela contou para ele. Então ela começa dizendo que se chama Rica Twilight. Ela então começa a ameaçar os dois de forma extremamente calma, dizendo que eles estão infringindo as regras de caçadores. Manter bestas dimensionais e tratá-las como cães é totalmente fora das regras e contra as leis dos caçadores. E quem for pego violando essas leis vai ter sua qualificação como caçador tirada para todo sempre.
e também vai enfrentar uma punição extremamente severa. Os dois ali começam a suar frio, né? Tremendo na base. Até o prefeito estava envolvido com esse caçadorzinho aí, hein? Sid. Aquela humana então diz que vai falar tudo para a guilda de caçadores da região. Mas Sid logo estende a mão pro nosso caçador York, que é nosso protinha, e pergunta o que ele quer. Qualquer coisa que ele pedir, o Sid vai providenciar. Mas então, um protinha então revela o que ele tá querendo. Ele quer nada mais, nada menos do que aquele cristal gigante que tá com Sid. Ele quer o cristalzinho, passa pra cá. Mas Sid já começa a ficar extremamente grilado e diz que aquele cristal está bem na sala ao lado. E pergunta o nosso protinha se ninguém vai ficar sabendo das bestas que tinha ali dentro. Mas você acha que o nosso protinha não é um cara vingativo? Não, não. Ele disse que nunca falou nada, que não ia falar nada pra ninguém sobre as bestas. É 2 coelhos com uma cajadada só. Se livrar de Sid, do prefeito e ainda conseguir o cristal. Ou seja, 3 coelhos. E lá estão eles, em frente ao cristal. Com isso, ele vai libertar o próximo comandante do exército dele. Mas então ele percebe que tá fazendo bastante barulho e pergunta o que Sid tá fazendo. Então ele abre a porta e vê o prefeito implorando, mas o Sid abriu o portal para outra dimensão. E olha só, esse portal conecta com a cela de todas as bestas que estão ali próximo. E agora elas inevitavelmente vão começar a sair ali dentro daquela casa e destruir toda a cidade. A humaninha ali já fica sem acreditar, achando que o povo vai cair a foi, que ela tá lascada. Mas o Protinha tá bem tranquilo. Mas o Prota pensa que não tá muito interessado em defender uma cidade humana. Mas já que ele tá andando com uma humana pra cima e pra baixo, talvez ele tenha que crescer um pouco mais sua reputação a favor dela. Ele então pergunta qual é o número de bestas e o ranking delas pro prefeito. E o prefeito diz que todas que vão sair ali são de ranking prata. E tem muitas bestas ali. Precisamente mais de 4 dígitos. O Protinha já acha que só os 2 ali dá conta de matar todas as bestas. Então a cidade começa a ficar um caos. Várias bestas ali estão indo em direção aos civis e conseguem matar alguns ali também. As pessoas pedem socorro e outras já estão sendo mandadas de base. Aquela cidade virou completamente um caos, enquanto uma das aldeãs está encurralada, quase indo de base para um dos monstros. O monstro está prestes a devorá-la. Ele então agarra ela pela perna e levanta, enquanto ela grita não, não, não. E nos momentos seguintes, o monstro é explodido e ela é salva. E quem salvou ela foi a Perturbadinha, dizendo que ela tá um pouco enferrujada, mas não é nada mal, é bom usar magia. Enquanto lá ao fundo, o Protinha tá destruindo vários monstros de uma só vez, de forma extremamente rápido e aparentemente sem muitas dificuldades. Mas aquela arma que ele tá usando não acompanha sua tamanha força e começa a se despedaçar toda. Ele então pega aquela arma e joga fora. Ela é muito ruim, então começa a revelar a sua nova arma, que essa é bem mais útil para ele. Vários monstros aí vão em direção à Perturbadinha, enquanto ela começa a ativar sua magia novamente. Enquanto o Protinha também tá lutando contra vários monstros ali, em sequência. E agora é a hora da caça. Depois que eles conseguem derrotar vários monstros ali, as pessoas começam a ver quais foram os danos feitos pela cidade e também começa a resgatar todos os feridos. As pessoas começam a comentar que tinha um caçador vestido de preto que conseguiu salvar todo mundo ali. E também tinha uma garota com uma lança imbuída de fogo. Também lutou contra todos os monstros. Ninguém entende quem são aqueles caçadores. Aquela cidade é uma cidade bem pequena e todos os caçadores ali são bem conhecidos, principalmente os caçadores fortes. Enquanto lá, o Protinha continua massacrando vários monstros, mas os monstros não param de sair. Cada vez mais vem mais monstros ainda em direção a eles. Mas o Protinha já começa a ficar extremamente irritado, enquanto a Perturbadinha tá usando magia de fogo de 6ª classe, o fogo eterno do deus, massacrando vários monstros ali de uma só vez. Eles estão competindo quem mata mais monstros. A Perturbadinha já matou por volta de 400 e ele também 400. Então significa que só tá faltando mais ou menos 200 monstros. Tá quase acabando, falta 100 pra cada. O Protinha então começa a rir muito e a menininha não entende o que ele tá fazendo, rindo tanto assim. Mas ele só diz que se lembra da primeira vez que ele conheceu ela, e ela só diz pra ele esquecer tudo isso. Aparentemente, ela tá bastante envergonhada, hein? Parece que naquela época, ele desafiou ela pra ver quem matava mais monstros, e se ele vencesse, ela ia tornar sua fiel seguidora. Naquela época, essa Perturbadinha era bastante agressiva e não aceitava a ordem de ninguém.
Ele se lembra que aquele tal Rei Dragão era um cara bastante solitário, que viveu muitos anos bem solitário. Mas era assim que ela gostava de ser chamada, né? Todo mundo chamava ela de Rei Dragão. E ela continua mais ainda corada e envergonhada, dizendo pra ele esquecer tudo isso, que aquilo lá faz parte do passado. Enquanto a senhorita humana, rica, continua sem acreditar que aqueles caras são mesmo definitivamente desse mundo, com tamanho poder será mesmo? Enquanto lá atrás, uma das comandantes de nosso proto chama aquela fêmea humana, e ela já treme na base. Aquela lá é Lilith. Ela só veio ali para pegar o cristal e vazar. Então ela diz que a mansão mais próxima é onde está o cristal, mas Lilith já chega bem próximo e diz para ela nunca esquecer que ela só está viva por causa de nosso prota. E se ela ousar fazer qualquer coisa que prejudique o protinha, ou se quiser pensar em seduzi-lo, o pau vai cair a folha, fi. E a outra já fica totalmente estarrecida e com muito medo daquela perturbadinha. Então ela dá um sorrisinho e vaza dali, enquanto aquela humana tá muito assustada. E ela só diz que a Zélia é a menos estranha de todos ali. Um pouco mais longe ali, já entrando na floresta, a gente vê Cid correndo e resmungando, dizendo que agora a carreira toda dele, de fama, riqueza e sucesso, foi toda arruinada. Mas ele pretende se vingar. Mas antes que ele possa fugir, os três ali aparecem, perguntando aonde ele pensa que tá indo. Agora ele não tem saída. Como é que esse cara conseguiu sair da cidade tão rápido assim? Afinal, ela estava rodeada cheia de monstros. Mas o Protinha só diz calmamente que já mataram todas as bestas. O cara não acredita ainda e começa a suar frio. A humana já diz que é tudo verdade. Por culpa desse cara, a cidade estava prestes a ser destruída. Eles ali conseguiram reverter a situação. Agora eles sabem toda a verdade. Aquele Cid é um cara bem ruim, que enganou todo mundo e matou todos que ousaram cruzar o seu caminho. E depois que não teve nada mais para fazer, ele liberou vários monstros na cidade para destruir toda a cidade e acabar com qualquer rastro que possa levar a ele. O plano dele não deu certo, afinal, os monstros não conseguiram destruir a cidade. O Protinha já chama ele de herói classe SSS. Ele é um grande herói, né não? Cid já fica extremamente grilado e manda ele calar a boca, afinal, é tudo culpa dele. Se ele não tivesse aparecido ali, nada disso teria acontecido. A cidade estava completamente tranquila. Protinha então saca sua espada e diz que ele, entre todos os humanos, merece o título de o humano mais ruim que ele já encontrou na face da terra. E agora vai exterminá-lo. A perturbadinha ali já manda o mestre esperar e diz que talvez ela possa fazer isso por ele. O mestre então guarda sua espada e concorda com ela, enquanto Cid pensa o que essa garota tá planejando e fica um pouco mais convencido, afinal ele vai conseguir vencer ela. A perturbadinha já fala com Cid se ele sabe qual é a diferença entre coragem e imprudência, e ela vai responder a ele no lugar do chefe. Imprudência é avançar sem saber tamanha a força do seu inimigo, e começa a ativar toda aquela aura de dragão flamejante. Até seus olhos mudam de cor e a boca, tudo nela tem uma aparência bastante monstruosa. E acaba virando um dragão ali. E continua dizendo em sua forma dragão, com uma voz horripilante, que ele é um cara muito burro e cometeu o erro de ser imprudente. Cid, que já estava todo animado, achando que ia vencer essa garota, agora cai no chão, com todas suas esperanças também no chão. E ele está tremendo tanto as suas pernas que não consegue mais levantar e começa a rastejar, só com a presença daquele dragão. O dragão então usa suas unhas e pega ele e levanta ele. E diz para ele olhar em seu rosto, enquanto Cid grita que aquela perturbadinha é um monstro, mas ela já taca ele no chão novamente. E diz que ele é um babaca, que o nome dela é Azélia. Ela é a líder do clã dos guardiões e está sob o controle do nobre rei demônio Noctus. Ela é a terceira comandante do seu exército supremo de demônios. Então é para ela gravar bem esse nome na mente dele. Mas não foi só Cid que ficou com medo. A perturbadinha humana também. A rica já achava que ela era bem fofinha, mas agora talvez esteja mudando de ideia, né? Enquanto a Zélia continua dizendo que quando ele chegar no inferno é para ele lembrar do nome de Noctur. O cara já começa a gritar e pedir socorro, mas ninguém vai vir em socorro dele, e ela só pisa nele, virando patê. Então, depois que toda aquela bagunça foi resolvida, o nosso Protinha só disse para a guilda que Cid
foi morto por uma besta dimensional. Um efeito colateral de todo aquele ataque. Todo mundo ali ficou bastante triste com a morte daquele herói. Afinal, era o único rank SSS da cidade e ainda considerado o herói. Ao mesmo tempo que ficaram tristes, eles ficaram bastante felizes. Afinal, ali naquela cidade apareceram mais 2 heróis. Não foi isso que aconteceu apenas. O prefeito daquela cidade agora ficou sob o controle mental de nosso Protinha. E agora, além da guilda, ele tem todo o controle daquela cidade. Rika já acha que aqueles caras ali não estão de brincadeira. E se ela bobear, ela vai de base, inevitavelmente. É melhor ficar tranquila. Um pouco mais distante, nas ruínas do castelo do Rei Demônio, eles então estão próximo do cristal, que já recuperaram. Ele então quebra o cristal e vemos uma garota de cabelos verdes. Ela então abre os olhos e vemos que aquela é a 4ª comandante do exército do Rei Demônio, Isabel, a Cavaleira Negra. Rika observa aquela garota e vê que é uma humana. Será? Ela percebe que, embora a aparência dela seja humana, com certeza não vai ser completamente humana. Isabel então prosta e diz que está a serviço de sua majestade e pede também perdão por ter aparecido só agora, mas o Protinha já disse que foi ele que colocou ela naquela situação e pergunta ela se ela vai seguir o Protinha novamente. Confirma, com todo o poder de seu coração, vai servir esse mestre até que o corpo dela vire pó. E depois disso, se vira para aquela humana e pergunta o que tem uma humana fazendo ali no castelo do Rei Demônio e pergunta se pode matá-la. Outra vez alguém tentando matar ela, hein? Toda hora aparece um querendo matar ela. Mas nos momentos seguintes, Arachne recebe uma ligação de Zera. Ela também não respondeu nenhuma de suas mensagens enviadas anteriormente e aparentemente sumiu. Todos ali então se reúnem, enquanto o Prota diz que Zera está explorando aquela área ali. Aquele é o lugar da caça proibida. Aquela área é um lugar que até os caçadores são proibidos de entrar. Alguma coisa tem ali, mas aquele lugar está completamente recheado de monstros. Então foi posta por quarentena mágica por meio de uma barreira. Mas mesmo assim, tem bastante rumores que aquela seita que domina os portais está usando ele como um labirinto que é usado como uma espécie de covil, ou seja, o general daquelas pessoas que estão usando os portais como poder. Aquele povo do culto. Eles então decidem iniciar a busca pela sua subordinada e chama Rihanna para ir junto com ele. Isabel logo pergunta se pode ir junto na sua primeira missão, mas ela acabou de ser libertada e o Protinha só diz que ela pode ir também. A humana ali também pede para ir junto, Rika, mas o Protinha contesta. É pra ela ficar ali que dessa vez não vai precisar de ajuda dela. Cara, ela só vai atrapalhar ali naquele local. Não tem muitos humanos ali aparentemente. E os que tiver vão fazer parte do culto. Então vai ficar um pouco mais complicado levar uma humana que não tem muito poderes. É melhor ela ficar ali mesmo. Mas veja pelo lado positivo. Ela vai ficar junto com Lilith. E Lilith já chega bem pertinho dela e dá um sorrisinho, dizendo que ela vai ficar bem. E já lá na área de caça proibida, bem na porta da barreira. E ele toca na barreira e diz que ela é extremamente mal feita e decide não destruí-la. Ele então passa por dentro junto com seus subordinados e o corpo deles começa a ser afetado por uma gravidade bem maior do que estava lá fora. O corpo dos 3 ali começa a ficar bastante pesado e eles percebem que ali tem um bloqueador de magia também. Ele vê um cristal. Anteriormente usaram esses bloqueadores de magia para poder derrotar eles 3.000 anos atrás, mas será que essa mesma magia vai conseguir anular a magia deles novamente? Eles então começam a localizar todos os cristais ali e percebem que não são tão fortes quanto há 3.000 anos atrás. Então, isso significa que eles ainda podem usar um pouco de magia, mesmo que seja completamente limitado agora. Cara, mesmo que seja pouca magia, estamos falando do Lorde Supremo dos Demônios. Então, mesmo pouco de muito, é muito. Arachne logo diz pro Lorde que vai procurar todos os cristais e destruí-los imediatamente. Enquanto o Lorde pensa que talvez seja um trabalho um pouco perigoso. E também tem que procurar Zera. Ele então decide tomar um pouco de cuidado e começa a ativar uma magia de teleporte. E caso alguma delas se machucarem, rapidamente vão ser ativados todos os teleportes ali imediatamente para dentro do castelo do Rei Demônio. As duas ali então agradecem, afinal agora estão totalmente precavidas. Eles então iniciam a caçada a Zera. Mas então vemos aparentemente
em uma espécie de caverna. Várias pessoas encapuzadas, tenho certeza que são pessoas daquele culto. E uma pessoa ali, sentada em uma cadeira amarrada, se perguntando aonde ela está. Ela se lembra que antes de ser amarrada, ela estava completamente sem magia. E várias pessoas encapuzadas estavam ao redor dela. Enquanto uma das pessoas ali dizem que ela resolveu acordar. Agora ela tá acordadinha, né? E ela só fica caladinha. Enquanto aquela pessoa, encapuzada, vendada, diz que ela tem muita sorte, afinal conseguiu um sacrifício que possui bastante magia. Agora eles podem concluir todo o ritual e começa a ser ativado um monstrão lá atrás e começa a fundir com aquela perturbadinha. Ela se lembra que o Lorde Demônio falou que tinha esses tais mestres de portais. Então esses caras realmente são daquela seita do labirinto. O monstro então continua sua transformação e agora se funde, virando agora uma pessoa monstro, com um olho em seu peito. E depois que a fusão é completamente terminada, só falta o sacrifício. Afinal, aquela fusão deixa qualquer mestre de portal com bastante fome. Ela então lança todos os seus tentáculos em direção a Zera, enquanto Zera grita para ela parar imediatamente. Mas ela só diz para Zera parar de reclamar e ficar bem quietinha. Eles ali vão se tornar apenas uma pessoa. Mas logo em sequência, o Protinha já tá lá para impedi-la, acabando com toda a graça daquele sacrifício. Zera então percebe que aquele é o Lorde Noctus e também Isabel. Isabel então puxa sua espada e diz para aquela mulher soltar imediatamente Zera, senão ela vai mandar todo mundo de base. Mas aquela mulher monstro já manda todo mundo fugir, que ela não é um oponente que eles vão conseguir vencer tão facilmente com a magia limitada. E Zera continua dizendo que é tudo culpa dela, afinal foi ela que se deixou ser capturada. Ela merece ser mandada de base. Vocês já acham mesmo que Isabel vai deixar? Ela então começa a matar todos os encapuzados ali de branco, dizendo que agora é a hora dela pagar a dívida de gratidão que ela tem, que foi feita no passado. Quando ela era só uma humana, não conseguiu se adaptar a todas as circunstâncias da vida passada. E foi ela que salvou ela e concedeu um novo direito e um novo rumo para a vida dela. Então ela agradece ela até hoje. E mesmo a morte não vai impedir que ela cumpra todo o seu dever como uma cavaleira. Enquanto a mulher monstro começa a xingar todo mundo ali da seita dela, dizendo que aquele povo é um bando de povo fraco e inútil. E foi todo mundo de base. Bem rápido, mas então ela convoca vários monstros ali que saem dentro daquele portal. Aqueles monstros ali são bem mais fortes do que os monstros anteriores e ela manda todos pra cima dos perturbados. O Protinha já vê que todos os monstros ali são bem fortes e começa a sacar sua espada. E diz que ele vai ser o oponente daqueles monstros, enquanto a outra vai cuidar de Zera. Ela então vai em direção a Zera, mas na frente tá aquela mulher monstro e lançando todos os seus tentáculos em direção a ela. Ela começa a grudar os tentáculos na cavaleira e ela já fica bastante enojada com aqueles tentáculos úmidos, enquanto a mulher monstro já está bem próximo dela, dizendo que ela é bastante bonitinha e vai ser um sacrifício bem bom. O nosso prota continua massacrando todos os monstros ali, mas cada vez mais tem surgido mais monstros. Assim, ele não vai conseguir sair dali e conseguir alcançar as duas. Mas logo em seguida aparece a Arachne. Ela já destruiu todos os bloqueadores de magia que estavam ali próximo, e o Protinha já fica um pouco mais feliz, enquanto aquela mulher monstro já dominou as duas ali, e para elas não gritarem, ela colocou os tentáculos em suas bocas, e só faltava mandar elas de base, dizendo que agora vai aproveitar para comer as duas. Aquele sacrifício vai ficar melhor do que ela imaginou, mas antes que ela pudesse fazer com seu sacrifício, todos aqueles tentáculos estão cortados com a espada vermelha. Até as duas comandantes ficam sem acreditar em tamanha velocidade, enquanto lá um Protinha tá exalando sua aura ameaçadora vermelha, dizendo que ela é um verme que tá com fome. Então ele vai dar algo para ela comer, um banquete aterrorizante, e manda ela cair para cima. A situação ali está fugindo do controle da mulher monstro. As duas já estão salvas, enquanto a outra pede perdão porque ainda está bastante debilitada e não pode fazer nada para ajudar. Mas a mulher monstro já vê que ninguém ali é demônio comum e pergunta quem são eles. E ele só diz que ele é Noctur. Ele é o todo-poderoso Lorde da Escuridão, que aniquila todo mundo que passa em seu caminho. Ele é o Rei Demônio. A mulher monstro começa a rir e todos
todos os seus tentáculos são completamente regenerados. E diz que ele não passa de um inseto metido a rei e começa a rir cada vez mais. Ela então manda todos os monstros atacarem eles com força total e para não pouparem esforços. Isabel então manda Zera descansar, enquanto a Isabel parte para cima de todos os inimigos encapuzados ali. Mas o Protinha já parte para cima da Mulher Monstro, mas a Mulher Monstro está bastante confiante ainda. A Mulher Monstro começa a rir, dizendo que aqueles servos dela não são servos comuns. Ela colocou uma pitada de emoção naqueles servos, enquanto a Cavaleira começa a partir vários monstros ali. Ela então rebate uma espécie de poder e vê que aquilo ali é uma bala. E não entende de onde veio essa bala. Mas de repente ela vê que tem vários caras encapuzados ali picando bala nela. Mas as armas daqueles caras encapuzados são completamente diferentes. Aparentemente é uma espécie de arma monstro de nível bronze. A força deles pode ser medida entre o nível ferro e o prata. Não é muito precisa, mas as habilidades deles são bastante úteis. Afinal, eles podem replicar tudo o que foi visto ali, independente de qual seja o objeto. Isso significa que dependendo do objeto que elas se transformarem, eles podem ficar um pouco mais fortes. Imagina se algum dos monstros ali se transforma numa bazuca ou num tanque de guerra. O pau ia cair a folha, hein? A Mulher Monstro continua rindo, dizendo que os monstros dela agora podem imitar qualquer tipo de arma usada anteriormente pelos caçadores. Então, e aí? Quem pode vencer? Uma bala ou uma espada? Enquanto lá, Isabela está tomando uma surra, sendo atingida várias vezes consecutivas e cai no chão. Uns caras encapuzados dizem que ela morreu, mas o outro diz que ainda não. Vocês estão achando que aqueles caras, além de pertencerem a uma seita do cultivo dos portais, são só isso? Não, não. Eles agora então decidem aproveitar um pouco daquela garota, afinal ela continua viva. Um dos encapuzados ali então estende sua mão para tentar pegar Isabelle. Antes que ele possa alcançar, a sua mão some. Enquanto tá lá, Elisabelle, ah não, ela morreu mais uma vez. E aparentemente ela vai precisar treinar mais um pouco, porque tá bem enferrujadinha. Qual é o poder dessa cavaleira? O Protinha só diz que aquela Isabelle é uma espadachim demoníaca, e um dos seus poderes é a necromancia. Ela é uma necromante. Isabelle então começa a exalar uma áurea verde e diz que a terra é um grande, enorme cemitério. E também diz que lá naquela terra tem bastantes corpos que estão completamente envolvidos pela escuridão da noite. E agora começa a ativar sua magia, dizendo para todos os corpos levantarem. É basicamente um erga-se. E os corpos daqueles caras encapuzados começam a se levantar. Os corpos daqueles caras não tão iguais, morreram. A magia dela se funde com os corpos, ficando cada vez mais horripilantes. Aquela é a grande magia funeral dos mortos de Isabelle. E manda todos os mortos-vivos ali partirem em direção àquela perturbadinha, enquanto eles gritam que querem matar, matar e comer. Agora aquela mulher monstro está em maus lençóis, e o Protinha diz que agora a brincadeira vai começar a ficar um pouco mais séria. A mulher monstro não tá pensando em desistir, não. E logo em sequência, ela também manda de base vários daqueles fiéis que estavam ali protegendo ela, enquanto o Protinha não entende o que ela tá fazendo, afinal, ela tá matando os próprios fiéis dela, enquanto a mulher monstro começa a rir muito, dizendo que ele não sabe de nada. Afinal, fiéis brotam como semente, tudo que é lugar ela tem fiel. Então, mandar alguns de base não significa nada. O Protinha nunca fez esse tipo de coisa, mesmo sendo um lorde de todos os demônios. Ele aprecia seu povo, mas ele então vê que ela comparou todos os seus fiéis como se fossem completamente descartáveis. Mas imagina só, uma pessoa que é descartável julgando outras descartáveis. Eles ainda não compreenderam o tamanho do poder daquele lorde demoníaco. Ela então chama ele de erva daninha, dizendo que ele, apesar de ser um pouquinho forte, ele desagrada seus olhos. E chama ele de maldito e lança vários tentáculos em direção ao Prota. Aqueles tentáculos ali perfuram o corpo do Lorde, e todos aqueles buracos ali são feitos em pontos vitais. Mas de repente, o Lorde consegue se desvencilhar daqueles tentáculos e está intacto, bem atrás daquela mulher monstro. Mas a mulher monstro consegue tentar defender o ataque do nosso Prota com seus tentáculos. Ele então começa a ativar o seu poder e vários braços de energia mágica aparecem, segurando vários daqueles tentáculos. Enquanto a mulher
mulher monstro começa a gritar. Ela é puxada pelos seus cabelos e completamente imobilizada. E ela começa a gritar muito. E nos momentos seguintes vai para o chão, com todos os seus tentáculos já arrancados. Enquanto ela tenta se rastejar, um prota pergunta para onde ela tá pensando que tá indo, enquanto ela começa a suar frio. Mas um protinha disse que ia dar o de comer para ela, mas o de comer ia ser um banquete completo. Então ele vai acabar com ela calmamente. Aquilo ali só foi a entrada do prato principal. Aquela mulher monstro começa a suar frio. Se continuar desse jeito, ela vai de base. Ela precisa fugir de alguma forma, ou tentar então concluir o seu sacrifício. A situação está ficando cada vez mais desesperadora. A gente vê que ela agora prostou nos pés do nosso prota, enquanto ele não entende o que ela está fazendo. Ela logo diz que se rende e diz que faz qualquer coisa que ele quiser que ela faça para poder ficar viva. Ela continua implorando que vai fazer qualquer coisa. A gente vê que lá atrás dele ainda tem um tentáculo e ele diz para ela que ele está sonhando ou tem um tentáculo ali atrás dele prestes a pegá-lo. Ele então pega o tentáculo com a mão e joga para lá, dizendo que ela é uma monstro bem inútil. Não tem muita coisa para ela fazer ainda. Ela então começa a se levantar, dizendo para todos saírem da frente dela. Mas quem está na frente dela é Arachne, que está com vários olhos ali olhando para ela. A Arachne então suspende aquela mulher monstro e pega seu corpo e chega bem próximo do rosto dela e começa a encará-la. O protinha já diz que então ela voltou. Rihanna. Não tem como falar o nome dessa menina sem lembrar da própria Rihanna, né? O nome é igual. Rihanna então continua dizendo que havia apenas alguns bloqueadores de magia. Então ela não conseguiu encontrar outros cristais. E lá embaixo, aquela pequena aranha já se formou uma aranha enorme. Um protinho então agradece pelo bom trabalho, afinal foi extremamente rápido e curto o tempo que ela conseguiu quebrar todos os cristais de bloqueio de magia. Ela então pergunta o que vai fazer com essa mulher monstro e o protinha diz que talvez torturá-la até ela implorar por sua morte. Afinal, aparentemente, ela parece ter bastante informações sobre aquele culto. Agora a mulher monstro começou a chorar, enquanto o prota diz para espremer tudo que ela possa saber. Rihanna fica completamente maravilhada, afinal, a especialidade dela é tortura. Coitada da mulher monstro. A mulher monstro então começa a falar Arachne esperar e não fazer nada imprudente. O Lorde logo diz que vai dar um conselho para ela. Se ela falar tudo o que ela sabe e for completamente honesta, ela vai ter uma morte bastante rápida. Então, ela é sugada para uma outra dimensão. E agora está tudo acabado. Isabel foi de grande ajuda nessa batalha, hein? Zera, que estava sendo refém, fica muito agradecida. Afinal, Isabel conseguiu salvar ela. Mas Isabel só diz para ela soltar ela, que não gosta muito de novelinha. Arachne já acabou com aquela mulher monstro. E o prota pergunta o que ela conseguiu. Olha só, aquela mulher foi de grande ajuda. Ela conseguiu a localização do outro cristal. Aquele outro cristal está na quinta cidade sagrada de Babilônia. Isso foi o que aquela mulher disse. Além da informação do outro cristal, também conseguiu algumas informações sobre o culto do Portal dos Labirintos. Aquela é uma organização bem maior do que eles imaginavam. E está num nível de Lorde Demônio. Eles estão espalhando vários portais pelo mundo todo, espalhando também sua influência. E a base deles fica naquela cidade sagrada. Mas aquela organização não é conhecida por todos ali. Um grupo de humanos está escondendo aquela organização de todos ali. Apenas as pessoas da alta sociedade conhecem a existência daquele culto. É uma espécie de Illuminati, mas de modo um pouco mais sombrio. Ela enviou Zera e Rihanna para investigar. Já passou um mês e não conseguiram nada. Depois de um mês, a reconstrução do castelo do Rei Demônio ficou bem melhor. Dinheiro agora aparentemente não é um problema. Eles têm o controle do prefeito, dirigem uma guilda, então dinheiro ali tá de boa. Além do castelo ser completamente reconstruído, eles também lançaram uma barreira de camuflagem no castelo. Agora, nenhum humano pode ver a existência daquela base. O chefe então pergunta como está sendo o resgate daqueles demônios, enquanto Lilith diz que o resgate está sendo bem sucedido. Eles estão liberando aos poucos para não chamar a atenção dos humanos. E atualmente eles já conseguiram cerca de 500 pessoas. E em breve, um castelo não vai ser suficiente para adaptar todas essas pessoas. Eles então têm que avançar e construir uma cidade ao redor do castelo.
castelo, como era antigamente. Ele então agradece pelo relatório e diz para Lilith descansar. Ele então entra em seu recinto, mas a Lilith não foi descansar. Ela continua seguindo o nosso prota. Ela só diz que aquele local também é o quarto dela. Ele então senta na cama, enquanto ela continua seguindo nosso prota. Ela então senta também e começa a ficar bastante corada, dizendo que veio intencionalmente para o quarto do Lord Noctus. E ele ainda não sabe o que ela quer. Ela continua chegando cada vez mais próximo. Mas de repente, o Lord recebe uma ligação e ele pergunta o que é. Enquanto lá, Zera achou. Ela achou o humano que estava falando sobre a cidade de Babilônia. Aquela humana, Arachne, a nossa Rihanna, está na cidade de Riverstar. Aquela é a maior cidade comercial da região, aparentemente uma espécie de porto. O povo do culto do labirinto dos portais pretende transformar aquele local em um campo de guerra aberto. Aquela humana então entra na sala de Noctus e diz que aquela cidade de Riverstar está correndo um grande perigo. A base daquele culto do portal fica bem próximo e eles estão planejando destruir a cidade toda, mas a humana também quer ir para lá também junto com eles, dizendo que aquela cidade é a cidade natal e toda a família dela tá lá. Ela conhece várias pessoas naquele local e também tem várias memórias preciosas e quer salvar também aquele local. É um local especial para ela, mas o prota só diz um não seco e curto. Ela não vai poder fazer nada. Enquanto ela continua chamando o nome dele, ele põe a mão no ombro dela e diz para ela ficar completamente tranquila, que tudo vai se resolver e nada de ruim acontecerá com aquela cidade. Ele então chama Lilith e vão os dois. Mas Lilith olha para aquela garota humana e pensa que ele, o Lord Noctus, está mimando essa fêmea humana e sente uma raiva misturada com inveja. Já na cidade comercial de Riverstar, eles estão lá e aparentemente a cidade está bem tranquila e a cidade é bem desenvolvida também, mas uma de suas comandantes só diz que humanos se multiplicam bem rápido, é quase como baratas ou vírus. O nosso protinha já diz que estão ali para observar e recolher algumas informações. Eles têm que descobrir o que se passaram em 3.000 anos que eles foram selados dentro daqueles cristais. Mesmo que os humanos se desenvolvam bastante rápido e se multipliquem bem rápido, o desenvolvimento daquela população não está no seu auge. Pelo contrário, está bastante lento. Então Zera chega encapuzada e o Lorde pergunta o que é. Mas Zera continua dizendo que no labirinto tem bastante membros do culto dos portais pela cidade toda. Eles estão tentando abrir mais portais e absorver um grande número de pessoas. Assim, eles vão ficar muito mais fortes. Eles também planejam fazer com que o portal cresça cada vez mais, assim continuamente fazendo com que monstros apareçam naquela cidade. Infelizmente, ela não conseguiu achar a localização da Babilônia. Então, eles não têm muita coisa para fazer. Ele então decide chamar Rihanna para algumas torturas. Um pouco próximo dali, a gente vê alguns cultistas do portal carregando algumas carruagens em um beco um pouco estranho e bem isolado de todos. Um cara então diz que agora quer o dinheiro, que a carruagem já tá ali. Um dos cultistas então põe a mão no bolso, mas ao invés de pegar dinheiro, ele pega uma faca e empunhala no peito daquele cara ali. Enquanto ele implora por sua vida, o cara diz que ele é um ser humano imundo e não merece estar ali na presença de todo o culto do labirinto. Então, dentro da carruagem tem alguém e eles mandam aquela pessoa descer, mas antes que ele possa descer, um dos cultistas é atingido por uma flecha e ninguém entende aonde está aquele arqueiro. Nos momentos seguintes, outro é mandado de base e a gente observa que aquela flecha não é uma mera flecha comum. Aparentemente, ela está imbuída com magia. E quem pode ser que esteja atirando essa flecha? Eles ainda não conseguem sentir a presença do arqueiro, mas logo em seguida está ela, uma arqueira, né? E já fazia um bom tempo que ela não mandava ninguém de base. Aparentemente, a sensação é muito boa e ela ainda não perdeu nenhuma prática. A mira dela ainda está excelente. Agora só tem mais um para mandar de base e aquele lá vai ser o cara que vai ser usado como tortura para obter alguma informação. Eu tenho certeza. Um cara do culto então pergunta quem são aqueles caras e o Protinha só diz que ele é cidadão comum e veio ali apenas coletar algumas informações. Ele pergunta então aonde fica a cidade sagrada de Babilônia, enquanto o cultista começa a suar frio. Ele olha para um lado, olha para o outro e tenta fugir e cai no chão. Aparentemente, ele foi envenenado. Ele tomou uma espécie de veneno antes de poder revelar qualquer informação.
Esses caras são bem mais fiéis ao grupo cultista do que os caras que eles encontraram anteriormente. O Prota não entende se isso é apenas lealdade ou alguma espécie de fanatismo religioso. Isso significa que aqueles cultistas vão dar um pouco mais de trabalho que os cultistas anteriores. Então, lá está ela, a carruagem, que ainda permanece lacrada. Uma pessoa lá dentro diz que ele foi o salvador. De lá de dentro sai uma moça, loira, bastante bonita, e diz que ele é o predestinado dela, enquanto a arqueira diz que o Lord Noctis atraiu novamente outra humana e não fica muito satisfeita com essa ocasião. Ela logo diz pro Lord que não gostou dessa mulher e pede permissão para mandar ela de base. Aquela humana que está acompanhando o Lord diz que ela é bem mais perigosa que Lilith, não? O Lord então pede para todas as duas se acalmarem, enquanto ele se apresenta como Noctis. Ele é apenas um caçador de rank F. E ela quem é? Ela então se apresenta como Clary Listania Bartferne. Ela é a primeira princesa do reino Bartferne. Uma pessoa bem importante, que está correndo risco de vida nesse exato momento. Aparentemente, ela está fugindo. Caramba, essa história é bem interessante e muito massa. O Protinha, aparentemente, é dono de um harém. E também segue aquele clichê de não dar moral para as meninas. As transformações ali são bem interessantes. Ainda não vimos Rihanna se transformar completamente no Aracne, mas eu acho que ela se transforma. E agora eu vou deixar um videozinho aqui, bem parecido com esse, até chegar no episódio 2.